Todas as pessoas já cometeram um ato falho e todas as pessoas já sofreram um acidente, mais ou menos grave. Acontece que um ato falho e um acidente podem ser coisas muito diferentes. Um ato falho é um equívoco, um errinho na fala, na memória ou talvez num gesto, tudo provocado pelo inconsciente. Ou seja, um ato falho não acontece por acaso, assim, acidentalmente. Não, nunca. Ele revela um desejo muito íntimo, uma verdade muito profunda da qual talvez você nem tenha se dado conta. Através do ato falho, o desejo do inconsciente é realizado. É uma hipótese que, se levada às últimas consequências, significa que nenhuma palavra jamais foi dita por acidente. Agora, tenta transpor tudo isso para o jornalismo, uma atividade que é exercida através do texto ou então da fala. Zelda Mello, o que dizem os médicos? Falhas cometidas durante o exercício jornalístico podem revelar muito, não apenas sobre os profissionais que as cometem, mas também sobre as corporações que empregam esses profissionais. O ano era 2009, mas ele estava no fim, bem no fim. Os telejornais se ocupavam das coisas de sempre, aqueles temas sazonais relacionados à virada do ano. 2009 parecia liquidado e mais nada poderia acontecer, a não ser que, na TV Bandeirantes, um técnico esquecesse o microfone de Boris Casoy ligado. Mega Sena, que será sorteada agora à noite, paga prêmio recorde no Brasil, 145 milhões de reais. Feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito trabalho. Feliz 2010! Que merda, 2 bicheiros, velho. Desejando felicidade do alto da sua vassoura. Bicheiro. O mais baixo da escala do trabalho. Ele disse, 2 lixeiros desejando felicidades do alto de suas vassouras, o mais baixo na escala do trabalho. Naturalmente surgiram especulações sobre uma possível demissão dele. Aí veio um pedido de desculpas. A qualidade do registro não é lá essas coisas, mas ainda melhor que nada. Ontem, durante o intervalo do Jornal da Band, num vazamento de áudio, eu disse uma frase infeliz que ofendeu os garis. Por isso, quero pedir profundas desculpas aos garis e aos telespectadores do Jornal da Band. Boris Casoy só deixaria a TV Bandeirantes em 2016. Na ocasião, agradeceu toda a cúpula da emissora pelos anos que passou na casa. Não contemplou os trabalhadores da base da hierarquia, muito menos o setor da limpeza, claro. Não poderia deixar de fazer uma saudação pessoal ao presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, ao diretor de jornalismo, meu amigo Fernando Mitre, ao diretor executivo, meu amigo André Luiz Costa, a todos os companheiros e ao diretor do Jornal da Noite, meu amigo Paulo Nogueira. Os trabalhadores que apareceram na tela pouco antes de Boris soltar as ofensas têm nome. José Domingos de Melo e Francisco Gabriel de Lima. José recebeu 10 anos depois do episódio uma indenização de R$60 mil. Já Francisco, que aqui aparece numa entrevista ao Estadão, está esperando até hoje. Mesmo eu podia ganhar o que ganhasse, nunca vai pagar isso, né? Ele vai me pagar R$1.000, 1 milhão, 500 mil. Nunca vai pagar. Nunca paga. A lembrança sempre fica. É como você perde um parente. A gente sempre fica se lembrando. Eu estou trabalhando, estou me lembrando daquilo. Olha, vai fazer 3 anos, pode ir 3 anos, estou me lembrando. É também que eu estou processando ele, não é para arrancar dinheiro dele, eu estou processando por um direito que eu tenho, né? Boris e a Band se livraram do pior. Não precisaram indenizar a categoria dos garis como um todo, o que teria custado R$3,5 milhões. O episódio é simbólico. Uma falha técnica, um lapso de segundos na hora de abrir e fechar um microfone, expôs um preconceito de classe que pode ter norteado toda a carreira de um profissional e, ao que tudo indica, foi no mínimo tolerado pela emissora que o empregava. Por que o seu merda do cacete?
Deve ser eu não vou nem falar de quem, sei quem é, né? Sim, com certeza. A fala racista de William Wack, que até então trabalhava para a TV Globo, não foi exposta por uma falha técnica, como a de Boris Casoy. Nesse caso, alguém achou por bem espalhar na internet esse vídeo, que a Globo jamais colocou no ar, claro. A pressão veio e a demissão também. William Wack pede desculpas a quem se sentiu ofendido e acrescenta que todos merecem o seu respeito. A TV Globo e o jornalista decidiram que o melhor caminho a seguir é o encerramento consensual do contrato de prestação de serviços que mantinham. A TV Globo reafirma seu repúdio ao racismo em todas as suas formas e manifestações e reitera a excelência profissional de Wack e a imensa contribuição dele ao jornalismo da TV Globo e ao brasileiro. E a ele agradece os anos de colaboração. William Wack falou em público sobre esse episódio mais de uma vez. Aqui ele aparece na Rede TV. Disse que foi uma piada. É uma piada idiota, que nada tem a ver com a minha índole. Ele também acrescentou que não foi a pior piada já feita por ele. Sou muito brincalhão e faço piadas com todo tipo de coisa. Ainda bem, aquela nem acho que tenha sido talvez uma das piores que eu já fiz. Depois disso, o Wack foi parar na CNN Brasil, emissora em que ele ganhou destaque na cobertura dos protestos do movimento Black Lives Matter. Ao ser entrevistada na CNN Brasil, a ex-consuleza da França, Alexandra Louras, criticou a escolha da emissora ao vivo. Hoje, a CNN e toda a mídia brasileira têm o poder de convidar acadêmicos negros para conversar sobre essa temática. Quando vejo o William Wack, que foi mandado embora por um episódio de racismo, e hoje ele debater tanto tempo sobre racismo, eu acho que deveríamos também convidar negros no lugar de falas deles para debater sobre essas questões, porque é essencial dar essa pauta. No fim da história, William Wack recebeu a solidariedade de ninguém menos que Boris Casoy. Faz sentido. E o William nunca foi racista. Ele é uma pessoa conhecida, ele tem escritos, ele tem um passado. Esse é o professor Silvio Almeida, um dos maiores intelectuais brasileiros vivos e o autor desse livro aqui, Racismo Estrutural. Mais usado que compreendido, esse termo aponta o racismo como um componente que rege todas as relações sociais. O racismo, assim, não é exceção, não é mera falha de caráter, não é patologia. O buraco é mais embaixo. Eu acho que compreender o racismo implica que a gente deve entender o racismo não como um fenômeno conjuntural, porque fosse o racismo um fenômeno conjuntural, o que eu quero dizer com isso, fosse um fenômeno, uma anomalia, a gente geralmente trata o racismo como uma patologia social, ou então como uma patologia mesmo, né, atribuindo àqueles que são racistas algum tipo de problema intelectual, mental, ou mesmo de caráter, enfim. A gente costuma tratar o racismo como uma anormalidade. O que a noção de racismo estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal. Normal no sentido de que, não que a gente deve aceitar, mas é que o racismo, independente de a gente aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Se o racismo é um elemento estruturante da sociedade e das suas instituições, então é de se esperar que as corporações jornalísticas não estejam imunes, nem a ele e nem àquele preconceito de classe que foi manifestado pelo Boris Casoy. Seja como for, não dá para negar que, ao expor os próprios preconceitos na televisão, o William Wack e o Boris Casoy nos informaram, e eles nos informaram mais do que nunca. Eles nos informaram o que existe no âmago deles mesmos, no âmago do nosso jornalismo, da nossa comunicação e da nossa cultura.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento, para homenagear quem ama e às vezes para fazer umas perguntas importantes. Hoje a gente vê aí a Raquel acompanhada do Abel, para quem ela manda a mensagem que segue. Abel, tempos atrás você me surpreendeu com uma mensagem lindíssima e emocionante no final de um episódio do meu programa favorito, o Meteoro Brasil. Valeu, gente. Hoje retribuo o regalo para te dizer que não há um único dia em nosso convívio em que eu não descubra algo maravilhoso com você. A sua generosidade e senso de justiça combinam com a minha rebeldia e desejo de transformar esse mundo num lugar melhor. Gostaria que um dia você pudesse se olhar com os mesmos olhos e perceber o ser extraordinário que você é. Aproveito o ensejo para te perguntar uma coisa. Quer casar comigo? Caramba. Beijo, gente. Valeu. Felicidades.